Aposto que você conhece. Bora falar da abertura da Grande Família, ano de 2002. Sugestão dada pelo meu amigo Eduardo Delazana, meu consultor estratégico, e mais alguns amigos que me falam, pô, fala dessa abertura mais um pouco. Então bora falar um pouco mais dos BOs que rolaram, inclusive por causa desse moço aqui, ó. Essa abertura rolou em 2002. Globo me ligou, a gente tava com uma pegada bacana, fazendo muita coisa na época na produtora, muito filme, muito longa, com um time muito forte de VFX, de 3D e de after. E aí, o que aconteceu? O Globo me ligou, falou, cara, a gente quer fazer essa abertura com você. Pra gente foi um baita desafio, embora fugisse até um pouco do meu padrão de produção, porque era basicamente um trabalho em cima de after, né? E o nosso pesado realmente era 3D. Mas é aquela história, trabalhar pra Globo na época era tipo você chancelar teu portfólio. Então, para vocês que acham que falta de prazo é novidade, não é não. Lá na época foi a mesma coisa, se eu não me engano a gente teve acho que 40 dias para produzir essa abertura, sendo que a criação não seria da Twister, da minha produtora. A criação viria de um artista plástico chamado Romero Cavalcante. Reunião na Globo, coisa e tal, conhecemos o Romero, trocamos ideia. Romero nunca tinha trabalhado para um projeto nessa linha e a gente nunca tinha trabalhado com um projeto que a gente dependesse de uma criação vinda de um artista plástico. E detalhe, a Globo precisava fotografar um monte de coisa que a gente ia precisar, mas para isso o Romero tinha que criar, tinha que mostrar pra gente o que ele estava pensando, pra daí a Globo fazer as fotografias como a gente precisava. E o prazo rolando. Foi uma baita experiência bacana, o Romero entendeu como é que a gente funcionava, a gente teve uma sinergia muito legal. O trabalho do Romero foi sensacional. A gente ajudou a ele entender um pouco como é que ia funcionar a parte de finalização, de animação e tudo. Então, tipo, quando a gente não tinha ainda a foto pronta, porque a Globo tinha que fotografar os objetos que o Romero pedia, o Romero montava, a gente falava, Romero, monta pra gente, ou então a gente mesmo improvisava algum elemento pra gente poder ir animando, para depois, quando chegasse os elementos finais, a gente simplesmente substituía no after, né, na composição do after, pra gente não perder tempo, porque o prazo era muito curto. Deu tudo certo, abertura feita, a gente conseguiu terminar dentro do prazo insano, botamos no ar, a abertura foi um baita de um sucesso, foi a abertura que, se eu não me engano, foi a abertura que ficou mais tempo no ar da Grande Família. Só que em 2003, se eu não me engano, ou seja, um ano depois da abertura estar no ar, um ano e pouco depois da abertura estar no ar, a Globo me telefona e fala o seguinte, Sérgio, precisamos refazer a abertura. Eu todo feliz, fala, putz, legal, vamos fazer uma versão nova, vamos fazer uma abertura diferente, ou uma outra abertura, vamos trocar. Ou seja, eu achei que era uma renovação artística, mas não. O Rogério Cardoso tinha falecido. E aí eles me pediram, precisamos substituir porque o Rogério Cardoso não tá mais, ele faleceu, a gente tem que tirar ele da abertura. Aí eu te pergunto, e o backup? Para vocês jovens, Sérgio, mas não tinha Google Drive. Não tinha Google Drive, não tinha Dropbox, não tinha nada para fazer backup, a gente segurava o backup durante um tempo. A gente tinha que backupear na época, ou a gente backupeava em HD externo, ou a gente fazia backup em CDs. A grande maioria das produtoras da época, pequenas e médias, não tinham backup durante tanto tempo, e já tinha passado mais de ano dessa abertura no ar. E aí eu falei, cara, como é que a gente vai resolver isso? Vamos ter que fazer tudo do zero? Aí começamos o garimpo nos nossos backups e nas máquinas que estavam na época, que tinham trabalhado no projeto, pra gente ver o que a gente resgatava. A sorte foi que muita coisa a gente conseguiu restaurar, porque tipo assim, o cara do after não deletou tudo, o outro não deletou aquilo, tinha uma parte de backup que a gente tinha feito, algumas imagens, as imagens a gente tinha salvo, as imagens que o Romero fez. O Romero tinha imagem que ele podia também mandar pra gente, ele tinha guardado. Então, na realidade, foi uma operação insana pra gente tirar o Rogério Cardoso da abertura e refazer a abertura toda sem ele na cena. Óbvio que a gente teve que refazer a animação, porque sem um personagem cairiam algumas cenas. Como é que a gente resolveria a cena sem Então a gente teve que reanimar algumas coisas, mas deu tudo certo. Como sempre, dá tudo certo.
Então esse é o case da abertura da Grande Família de 2002, que foi um baita de um trabalho que a gente tem um baita de um orgulho de ter feito, a gente ficou muito feliz com o resultado. Até hoje é uma abertura que é reconhecida, depois a Globo tentou inclusive refazer esse padrão em outras aberturas e não funcionou tão bem. Então é sinal que às vezes você copiar nunca fica também do mesmo jeito, né? O negócio é a primeira mesmo, a primeira que faz é que impacta. E como eu já falei antes, foi uma das aberturas que ficou mais tempo no ar nos programas da Globo. É isso. E é por isso que o tio resolveu fazer mentorias, porque uma bagagenzinha o tio tem. E é uma mentoria não só no audiovisual, é uma mentoria de carreira, independente da área que você tiver. Quer saber? Me manda mensagem. Grande Família, baita de um projeto bacana. E ó, vou começar a falar sobre várias aberturas que eu fiz. Vou escolher a próxima. Talvez Beijo do Vampiro, ou A Lua Me Disse, ou Cacete e Planeta. Vamos ver. Vamos começar com as aberturas, depois eu falo um pouco de cinema. Valeu! Manda mensagem pro tio.